A troca de Kevin Durant finalmente aconteceu. Ele está indo para o Houston Rockets em troca de Jalen Green, Dillon Brooks, a 10ª escolha geral no draft, e um punhado de escolhas de segunda rodada. E essa é uma construção de troca que já estava sendo especulada há algum tempo. Conforme recebíamos relatórios sobre San Antonio, Miami, Minnesota, Toronto, mudando suas ofertas ou potencialmente o que estava na mesa para eles. Esse acordo com Houston sempre foi algo que estava lá para Phoenix. Jalen Green, a 10ª escolha no draft e alguns contratos. E no final das contas, Houston não precisou adicionar mais nada a esse pacote. E era isso que os Suns estavam esperando. É por isso que demorou tanto. Os Suns estavam esperando que algum time aumentasse sua oferta, que algum time descobrisse alguma outra peça que os levaria além da linha de chegada. E, no final das contas, eles simplesmente decidiram que este pacote de troca de Houston era o melhor disponível. Houston está na lista de times para os quais Kevin Durant gostaria de ir. Ele tem um relacionamento anterior com Emu Udoka, que estava na equipe quando Durant estava no Brooklyn. E claro, a adequação de Durant com este elenco de Houston funciona muito, muito bem com as necessidades deles. Quero começar com o lado do Rocket primeiro e depois iremos para Phoenix. Entrando na off-season, todo mundo sabia que Houston iria atrás de algum tipo de estrela. Ficou claro que o elenco deles estava pronto para o próximo passo depois de conseguir a segunda semente no Oeste. Mas então, lutando às vezes na pós-temporada, especialmente no ataque. E ficou claro que eles precisavam daquele cara ofensivo central na equipe deles. E então estamos olhando para o Giannis, estamos olhando, claro, para o Kevin Durant. E Kevin Durant é, no final das contas, o cara que eles conseguem. E a parte importante disso para Houston, e a parte realmente interessante para mim, é que eles não desistiram de nenhuma das futuras escolhas de Phoenix. Uma das razões pelas quais Houston estava tão fortemente ligado a Durant, além da conexão com o Udoka. E a necessidade óbvia no elenco era que eles possuíam as futuras escolhas de primeira rodada que Phoenix desejaria em troca de Kevin Durant, que eles conseguiram via Brooklyn Nets por uma negociação de off-season anterior. E a suposição era que, se Kevin Durant acabasse em Houston, muito provavelmente seria como resultado dos Suns, querendo recuperar suas próprias escolhas futuras de primeira rodada. Isso não aconteceu. Neste negócio para Phoenix, vamos falar sobre isso do lado deles mais tarde, mas não é como se esse negócio de repente os tornasse muito melhores. E então Houston não só consegue o Kevin Durant, mas também tornou, pelo menos em um sentido imediato, os Suns praticamente piores. Então isso aumenta o valor de suas escolhas, é uma vitória inacreditável para os Rockets que eles conseguiram fazer esse negócio acontecer e manter essas futuras escolhas de Phoenix. Perder Dillon Brooks vai prejudicá-los de algumas maneiras, mas eles têm muitos caras na rotação, como Reed Sheppard, Cam Whitmore, que estão prontos para dar um passo à frente. Jabari Smith, Tyree Eason, todos esses caras poderão jogar muito, muito mais sem Dillon Brooks e Jalen Green. Embora seja definitivamente uma perda e um jovem jogador que você gostaria de ver se desenvolver. Se Jalen Green tivesse se desenvolvido no jogador que eles queriam e precisavam quando o selecionaram, esse negócio não teria acontecido em primeiro lugar. Ele não chegou onde eles precisam que ele esteja, e eles estão acelerando seu cronograma ao negociar por Kevin Durant. Há preocupações óbvias aqui em termos da iminente extensão de contrato. E porque Kevin Durant está na lista e queria ir para Houston, eu presumiria que vai ser bastante fácil. Eles vão assiná-lo para a extensão de 2 anos, de 112 milhões, e ele vai jogar suas próximas temporadas com Houston. Você está preocupado com lesões, está preocupado com a idade, mas para mim, se eu sou os Rockets, essa é sempre uma troca que eu faço acontecer. Você traça essa linha na areia em Jalen Green, a 10ª escolha em alguns contratos, e você deixa os Suns voltarem para você e dizerem, ok, esse é um negócio que aceitaremos. E foi exatamente isso que aconteceu. O outro lado disso agora. Para Phoenix, este é um negócio mais complexo do que parece à primeira vista. Você consegue a 10ª escolha geral neste draft. Eles vão conseguir um bom jogador para isso e um jovem jogador que eles desesperadamente precisam que seja bom. Eles têm que acertar essa escolha porque, como eu disse, eles devem algumas de suas futuras primeiras escolhas. Vai ser o melhor ativo de draft que eles vão ter por um tempo. E, portanto, é uma seleção incrivelmente importante para eles agora. E uma das razões pelas quais talvez parecesse que Houston era o time que acabaria com Kevin Durant na última semana ou mais é porque eles têm trabalhado muito em caras bem nessa faixa do draft e, obviamente, agora eles têm essa 10ª escolha geral. A parte do Jalen Green nisso vai ficar bastante interessante. Porque uma das razões pelas quais eu acho que isso também demorou um pouco mais do que as pessoas esperavam é porque eles realmente não estavam tão interessados no Jalen Green. E mais do que isso, estavam tentando encontrar uma terceira equipe para enviá-lo, e isso não foi relatado como parte dessa negociação, então Jalen Green vai ser um Houston Rocket. Mas a compreensão é que eles definitivamente vão explorar o mercado de negociações. Para algumas dessas equipes ao redor da liga que talvez queiram um jovem guarda como Jalen Green, porque obviamente não joga super bem ao lado de Devin Booker, não se encaixa realmente na linha do tempo deles como um jovem de 23 anos, e esta é uma franquia que quer manter Devin Booker feliz nas próximas temporadas para que ele não peça uma troca. Portanto, no final das contas, eu ficaria surpreso se Jalen Green estivesse no elenco dos Rockets quando a temporada começar.
Mas mesmo que ele estivesse, ainda acho que é uma peça bastante boa para se ter. Dependendo de como eles se saírem em uma nova situação, se houver há uma possibilidade aqui com esse contrato, que parece realmente difícil nos próximos anos, mas no final das contas acho que é um ativo positivo. E eles vão conseguir tirar algo dele, ou ele vai ser uma boa peça para Phoenix. A parte de Dillon Brooks nisso também é interessante. Isso vai ajudá-los imediatamente. Ao lado de Devin Booker, também um cara que, se as coisas correrem muito mal e Booker pedir pra sair ou algo assim, Dillon Brooks vai valer alguma coisa. Pra algumas dessas equipes ao redor da liga que precisam dessa competitividade e desse jogador de papel do tipo 3&D. E então, no final das contas, não é uma compensação terrível em troca de 36? Kevin Durant, de 37 anos, com alguns problemas de lesão nas últimas temporadas e um contrato expirando. No final das contas, essa é a posição em que Phoenix se colocou quando apostou tudo neste grupo e não deu certo. E então eles tentaram negociar Kate na data limite de trocas, e isso também não deu certo. Eles simplesmente se colocaram em uma posição onde basicamente não tinham nenhuma vantagem. Nessas conversas de troca, Durant poderia ditar para onde queria ir. E no final das contas, é por isso que times como Houston não sentiram a necessidade de aumentar sua oferta de maneira significativa. E é assim que ele acaba em Houston. Então agora ficamos de olho no que acontece com Jalen Green, no que acontece com a extensão de Kevin Durant. E então, obviamente, como os Rockets vão se parecer na próxima temporada, se você for avaliar esse negócio, pra mim, pessoalmente, para os Rockets, é um A+. O fato de você conseguir Kevin Durant, que se encaixa perfeitamente neste elenco, eles têm todas as outras peças. Eles têm esses caras empolgantes na quadra, e então Thompson e Alperen. Şengün, ótimo jogador defensivo em Thompson, ótimo jogador ofensivo em Şengün. Você tem um cara de quadra traseira em Fred VanVleet, que vai conseguir preparar Kevin Durant. Você tem arremessos e espaçamento em Reed Sheppard. Você tem todas essas outras escolhas também que você pode continuar a usar para melhorar o elenco, e ainda mantém essas escolhas de Phoenix. Isso, pra mim, é a parte mais louca de tudo isso. Eu simplesmente teria assumido que o Suns não negociaria com Houston a menos que estivessem recebendo uma de suas escolhas de volta. E, no final das contas, essa é provavelmente a maior parte do negócio. Além de literalmente adicionar Kevin Durant a uma equipe que foi a segunda melhor na muito disputada Conferência Oeste no ano passado. É um A+ para os Rockets. Para Phoenix, vou dar a eles uma nota C+. Eu consigo entender o valor da 10ª escolha e de Jalen Green. Como eu disse, até mesmo alguém como Dillon Brooks, tenho certeza, vai ter valor. Mas é mais sobre como eles lidaram com a situação de troca como um todo, não entendendo onde eles estavam, obviamente comparando isso ao que eles trocaram em troca de Kevin Durant alguns anos atrás. E realmente apenas jogando mal a situação de Kevin Durant basicamente durante toda a sua carreira em Phoenix. E realmente, sinto falta de jogar no último ano ou mais, apenas estritamente. Do ponto de vista da compensação de troca, isso não é suficiente em troca de Kevin Durant. Mas esta é uma situação que eles meio que se forçaram a entrar, eles se encurralaram. E este é um acordo que eles meio que aceitaram que tinham que fazer, em vez de um acordo que eles estavam realmente animados. Agora, eles podem conseguir um jogador realmente excelente com a 10ª escolha geral, Dillon Brooks pode ser muito bom pra eles podem conseguir algo realmente legal em troca de Jalen Green, e talvez seja essa a troca que realmente muda as coisas. Mas, por enquanto, é uma escalação bastante confusa em Phoenix no próximo ano se eles mantiverem Brooks e Green para adicionar a Beal e Booker. Isso é um monte de, 2, 3 armadores meio que apenas correndo por aí e não fazendo muita coisa. Eles têm um novo técnico, ainda há muitas coisas pra descobrir em Phoenix. Então, eu daria a eles praticamente uma nota C+ aqui. Mas a questão principal é, finalmente sabemos onde Kevin Durant estará no próximo ano. Ele vai ser um Houston Rocket, e eu mal posso esperar pra ver como essa equipe ficará com todas essas alas atléticas loucas. Defensores, eles têm todos os arremessos, eles têm uma rotação realmente forte de 9 ou 10 homens, isso abre a possibilidade de mais minutos para Reed Sheppard no próximo ano. Esta vai ser uma equipe realmente divertida em Houston no próximo ano. Eles têm o treinador, eles têm seu jogador estrela, e importante, né, se no futuro eles quiserem revisitar a coisa do Giannis, ou se alguém mais estiver disponível, eles têm mais ativos para continuar fazendo movimentos. Esse sempre foi o apelo, seja para Houston ou San Antonio, esse sempre foi o apelo de um Kevin Durant. A questão é, ele é realmente muito bom, mas seu valor é bastante baixo, então você pode trocá-lo e ainda ter coisas sobrando. E é exatamente a posição em que os Rockets se colocaram ao trocar por Kevin Durant.